hábito e a conversa hoje vai girar em torno de uma mensagem e de uma fala do Mestre Jesus ao seu amado discípulo. A mensagem chama-se Embainha a tua espada. Foi Jesus que disse isso, está lá em João capítulo 18, versículo 11. Bom, essa mensagem, Embainha a tua espada, ela tem um aspecto muito especial no dia de hoje. Nós vamos conversar isso daqui a pouco. Antes de tudo, não menos importante, é importante sempre que tenhamos o hábito do estudo da doutrina espírita. Por que isso, Luciano? Porque temos sempre que estudar a doutrina dos espíritos. Olha só, vejamos, a mensagem do Mestre Jesus, só dele, foi trazida há mais de 2000 anos atrás. O convite do Mestre Jesus foi feito há mais de 2000 anos atrás. E entre idas e vindas, entre reencarnações, e entre passagens pelo plano espiritual, e retorno para cá, para o plano material, mais de 2000 anos se passaram e nós precisamos rever, ler e sentir essas mensagens até hoje. Não só para aprender, mas para lembrar também, porque nos esquecemos diante do tumulto e do turbilhão que é a vida material. Porque como nos diz o Mestre, aqui encontraremos turbulência, aflição. Então é necessário estudo para relembrar e para aprender, porque hoje somos capazes de suportar melhor aquilo que não pôde ser dito há mais de 2000 anos atrás, porque não éramos capazes de assimilar. Hoje sim, então é necessário sempre o estudo. Nesse sentido e a partir do tema, a mensagem Embainha a tua espada, está lá no livro Fonte Viva. Só que o Fonte Viva, ele está dentro de um arcabouço, de uma coletânea de livros, chamado Fonte Viva também. O primeiro é Caminho, Verdade e Vida, lá de 1948. O segundo é Pão Nosso, de 1950. Vinha de Luz, de 1951. Fonte Viva, que é a mensagem de onde tiramos a nossa mensagem, de 1956. Todos os livros pela mediunidade do nosso Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. E por que é bom falar de Emmanuel? Emmanuel é um espírito, um benfeitor diferenciado. Lembra que eu falei no início da nossa conversa que a gente tem a tendência a se perder um pouco nesse universo, nesse planeta, com esse turbilhão de informações, esse monte de coisa que acontece, é internet, é novas possibilidades, é novas coisas que devemos fazer para nos colocarmos em atualização com o que o presente nos pede, e isso tudo tende a nos distanciar de nós mesmos cada vez mais. Não é verdade? Isso fica tão evidenciado nas simples coisas do dia a dia. Eu brinco que às vezes quando a gente recebe uma mensagem de alguém, pelas mídias, pelas tecnologias hoje, como por exemplo o WhatsApp, alguém precisa falar algo conosco, algo simples que poderia ser dito em poucas palavras, mas dizendo exatamente aquilo que é necessário. E a gente ouve um áudio de WhatsApp, a pessoa, para dizer uma coisa simples, vocês já viram isso? Fala muito para dizer algo simples. Então, nós adiantamos a velocidade, colocamos no 1, no 1,5, no 2, para aquilo passar mais rápido. E no final, decantando a tudo aquilo que foi dito, o que é necessário poderia ser reduzido a pouco, a uma mensagem mais direta. Isso vem demonstrar cada vez mais que estamos distantes de nós mesmos, porque quando estamos muito próximos do nosso coração, daquilo que queremos dizer, nós somos mais diretos, mais objetivos, não menos amorosos, mas atingimos o ponto focal com mais facilidade. Por que eu estou dizendo isso? Emmanuel é um benfeitor conectado consigo mesmo. Então a gente pode observar que as mensagens do benfeitor Emmanuel são geralmente curtas, mas dizem muito, o teor é muito profundo. Isso demonstra um espírito intimamente conectado com aquilo que precisa ser dito. Então ele nos ensina muito sobre o nosso momento em que passamos e sobre aquilo que é necessário fazermos o movimento de voltarmos para perto dos nossos corações e dizer
nos colocarmos no mundo de maneira mais objetiva e não com aquilo que é periférico. E o que é objetivo para nós dentro da doutrina dos Espíritos? O conhecimento do Evangelho de Jesus. Isso que é o mais importante. Seguir Jesus. Tem muitas coisas que são periféricas, ficam na borda e às vezes a gente se perde com aquilo que está na borda. Porque para seguir o Mestre Jesus não tem muita negociação não. Ou nós seguimos ou não seguimos. Não tem jogo de conversa, jogo de palavras, jogo de comportamento. Ou resolvemos de fato seguir o Mestre, que não é fácil. Nos exige muito o desprendimento de nós mesmos, né, das nossas manias, dos nossos idealismos materiais, mundanos, de curto prazo, né, e seguir o Mestre implica o contrário. Pensar para frente. Ceder agora para ganhar depois. Né? Então, não tem muita negociação seguir o Mestre Jesus. É isso ou não é. Ou seguimos ou não seguimos, tá bom? Então, só mais um detalhe. Cada obrinha dessa aqui, né? Cada livro desse, para quem interessar em ler, sugiro que é muito importante, tem 180 mensagens. 180 mensagens, são 4 aqui, são 360, 720 mensagens. Se nós lermos uma mensagem todos os dias, uma mensagem, refletirmos sobre essa mensagem todos os dias, num ano nós vamos ler 2 livros. Em 2 anos nós vamos ler os 4 livros. Né? Estou dizendo isso porque o estudo, a reflexão é muito importante. Então fica o convite para quem não leu e não conhece as obras, conheça, leia, vale muito a pena. As mensagens do benfeitor espiritual aqui são muito boas, né? Então, já falei um pouco sobre essas obras, vou avançar um pouco, né? Importante destacar que essas obras, tá, são mensagens de consolação e orientação acerca da doutrina dos Espíritos, que tem como base, como teor, a mensagem do Mestre Jesus, tá bom? Então vale a pena o estudo. Por que o tema hoje é Embainha a tua espada? Vamos fazer essa conversa agora. O tema nos provoca a mensagem Embainha a tua espada. O que Jesus disse ao seu discípulo Pedro, no momento em que Pedro, para defender o Mestre, que nunca precisou e nunca pediu para ser defendido por ninguém. Com violência não. Mas ser defendido em comportamento. Já dizia São Francisco de Assis aos seus discípulos que saíam para pregar o Evangelho. E eles perguntavam a São Francisco de Assis, ou a Francisco de Assis, Mestre, o que devemos fazer para divulgar a mensagem, a boa nova? E Francisco de Assis dizia para eles, se for preciso, fale. Se for preciso, use palavra. Porque como que nós devemos demonstrar e aplicar o Evangelho de Jesus? Pelo comportamento. É isso que Francisco de Assis dizia. E está falando disso também. Bom, por que eu estou dizendo isso? Nesse momento, entre Jesus, o apóstolo Pedro e um guarda, Pedro, o guarda veio buscar o Mestre Jesus, e Pedro tira a sua espada para proteger o Mestre que iria ser levado a julgamento. Pedro tira a sua espada e, para proteger o Mestre, decepa a orelha do guarda. E Jesus, que era o amor e é o amor e a paz, em comportamento, em espírito, diz ao seu apóstolo, não precisa disso. Pedro, embainha a tua espada. Por quê? O Mestre é o pacifista dos pacifistas. É a paz. Não a violência em hipótese nenhuma. Justificada por hipótese nenhuma.
né? E hoje nós observamos um ambiente, né, que nos incita, se estivermos desavisados, na maneira que, de uma forma contemporânea, a puxarmos a nossa espada a quase todo momento, para nos defender ou defender aquele ideal, aquelas pessoas que amamos. Não é verdade? Quando nosso amigo Renato falou assim, o Luciano vai fazer o uso da palavra hoje. Me tocou aqui. A palavra é uma arma? É uma espada? As palavras são as nossas espadas hoje. O que estamos fazendo com as nossas palavras? Quando somos convocados pelo ambiente de animosidade, por um irmão nosso em desequilíbrio, como somos provocados, como reagimos com a nossa palavra? A nossa palavra é uma espada, é aquela que pode ferir, pode matar. É uma arma. A nossa palavra, se não tivermos o bom senso, a caridade em comportamento que se expressa em palavras, nós matamos. Matamos sonhos, matamos pessoas, matamos ideais. Então a palavra hoje sempre foi uma arma. E, de maneira sistemática, o que acompanhamos nas mídias, nos eventos, na internet, nas redes sociais, tem sido usada como um instrumento de tortura, de maldade e de iniquidades. A palavra é muito importante. Tá? É um instrumento para pacificar e não para guerrilhar. Eu falo isso porque hoje no mundo temos aqui mais ou menos catalogados, eu contei aqui, a pesquisa na internet, em torno de 30 conflitos ou guerras, desde as grandes guerras, como observamos na TV, né? Guerra da Ucrânia, outras guerras de potencial menor, mas não tão horrorosas como a guerra da Ucrânia, na África, por exemplo. Né? São as nossas guerras. Por que eu estou dizendo nossas guerras? Ah, Luciano, não tem nada a ver com isso, não. Nós temos a ver com essas guerras? Temos parte nisso, sim ou não? O que vocês acham? Temos parte com a guerra da Ucrânia? Sim ou não? Sim. Por que temos parte com a guerra da Ucrânia? Porque ainda estamos tentando nos melhorar como pessoas, mas nós fabricamos e temos conosco, ao nosso redor, as chamadas pequenas guerras. As nossas pequenas guerras. Como se processam essas pequenas guerras? Muito simples. Em casa, no nosso núcleo familiar, né, que é aquele lugar de amor que Deus nos permitiu regressar à vida, não é verdade? Para ali fazermos os resgates necessários e partirmos depois, ou em conjunto, conjuntamente, concomitantemente, para ajudar e pacificar também a família universal. Então é da família de casa para a família universal. Né? Às vezes a gente muda um pouquinho a rota, né, pelas escolhas de cada um. Vamos para a família universal, a gente fica devendo com a família de casa, aí a vida nos obriga no final da vida a voltar para casa para resolver algumas coisas, não é assim? Então, ou seja, não tem jeito, é a família consanguínea, a família de laços espirituais em casa, e a família universal também. Então a gente tem as nossas pequenas guerras no lar. Quando alguém se opõe àquilo que eu falo, se opõe à minha ideia, e geralmente o que nós tendemos a fazer quando isso nos machuca internamente, machuca o nosso ego, nós irmos para as nossas pequenas guerras. Ah, você fez isso comigo hoje? Imagina uma esposa falando, né? O marido fez isso com a esposa hoje? Hoje então eu não faço almoço. Vai todo mundo ficar com fome. O esposo ofendido com a companheira, vai falar assim, hoje então, esse mês, eu não pago as contas.
Coisa simples, irmão e irmã, ou irmãos, né? Um fez algo com o outro responde também na implicância, nos azedumes, nas palavras ásperas. Estou dizendo isso que isso são as nossas pequenas guerras, porque a gente acha que não tem nada com as guerras que acontecem lá fora. Mas essas pequenas guerras que temos dentro dos nossos lares, dos nossos trabalhos, em todas as situações do cotidiano, elas contribuem para a psicosfera da Terra. Porque quando estamos nesse ambiente mental de guerra, emanamos de nós mesmos, de nossa mente, que é o espírito, a mente é espírito, emanamos energias que saem de nós e encontram lá fora energias semelhantes. Tem guerra lá fora? Aqui mesmo. Tem guerra por aqui? Claro que tem. É um ambiente perigoso, as pessoas aqui têm dificuldades entre si, enfim, tem possibilidade de ser assaltado? Sim, como qualquer outro lugar. Estou querendo demonstrar o quê? Quando a gente emana energias de guerra, isso sai da gente e encontra outras energias. É um troço chamado ressonância. Isso encontra e vai contribuindo para o planeta, para a energia do planeta, para essa coisa que a gente chama de psicosfera, essa energia que toma conta da Terra. Às vezes fala assim, nossa, a Terra está muito belicosa, está muito bélica, o pessoal está muito agressivo, as pessoas estão agressivas. Nós temos parte com isso. Estou querendo dizer o seguinte, a guerra que acontece lá do outro lado do mundo tem reflexo também nessas energias que emanamos e que encontra ressonância com outras mentes guerrilheiras e formam uma psicosfera mundial de guerra. É verdade? Então ainda somos muito belicosos, somos muito bélicos. Melhoramos um pouco, talvez o que nos incomodava anteriormente incomoda menos hoje, mas quando incomoda, vez ou outras, partimos para as nossas guerras. Então vem o Mestre Jesus com essa mensagem dita a Pedro e fala com todos nós, com os nossos corações. Meus irmãos, meus filhos, meus irmãos, né, filhos de Deus, embainha a tua espada. Embainha a tua espada, porque isso só atrapalha. Só uma pequena nota quando emanamos energias negativas de guerra e por aí vai, e se encontra ressonância lá fora, volta pra gente, tá? Também. Volta misturada, ampliada e volta para nós. Aí é uma outra conversa, né? Nós temos os vários sintomas disso, pelo menos do ponto de vista físico, que são os transtornos mentais, as doenças, as depressões, as ansiedades, tudo isso volta para a gente. O contrário também é verdadeiro. Se emanamos, quando somos convocados para uma rinha com alguém, para uma guerra, quando somos convocados e respondemos com paz e passividade, isso sai de nós. Mesmo que o outro que está à nossa frente não esteja com a mesma simpatia de pacificidade, né? Nossa paz não encontre ressonância e não consiga agasalhar o outro, a nossa paz que a gente emana volta para nós. Por isso que quem é pacífico, é pacífico. Quem é de guerra, precisa mudar. Tá entendendo? Isso é muito importante, tá? Então, eu vou fazer a leitura da mensagem e nós vamos conversando sobre ela, né? Então tá aqui a mensagem embainha a tua paz, a tua espada, perdão, tá? Eu vou fazendo a leitura dessa mensagem, que não é muito longa não, para vocês verem que vale a pena a leitura do livro, né, das pequenas mensagens. E a gente vai conversando sobre a mensagem. Então a mensagem está lá no livro, chama-se Embainha a tua espada, conforme nós já conversamos, e o benfeitor Emmanuel começa nessa mensagem nos dizendo: a guerra sempre foi o terror das nações. Paro aqui um pouquinho. Sempre na história da humanidade temos períodos relativos de paz em relação a essas guerras, maiores principalmente, e outros momentos em que fica instaurada o ambiente de guerra. Ninguém, em tese, quer guerra. Ninguém, em tese, quer guerra. Nós cedemos
aos nossos impulsos de guerra. Então vamos lá. Furacão de inconsciência, falando da guerra, tá? Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço de séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Então Emmanuel vem nos dizer que a guerra é um furacão de inconsciência. Paramos aqui um pouquinho. Por que um furacão de inconsciência? Nos ensina a doutrina dos espíritos que, para trabalharmos os nossos sentimentos, que antes, então, eram instintos, é assim mais ou menos que funciona, né? Temos instintos, começamos lá no nosso começo de sociedade, começo de civilização, com instintos que nos remonta à nossa animalidade, e vamos trabalhando ao longo das nossas reencarnações esses instintos de maneira a transformar instintos em sentimentos. Então nós estamos falando de uma gradação. Instinto é animal. Ok? Então nós fomos, passamos primeiramente pelos instintos animais e hoje, no século XXI, dizem por aí, precisamos sempre trabalhar os nossos sentimentos. Mas, vez ou outra, os nossos instintos animais passam rasteira em nós. E nós cedemos aos instintos. Para ser pacífico, para ter paz, para ser paz, paz é uma questão de sentimento. Porque o instinto, ele sempre responde à animalidade, a guerra, não a guerra, mas a defesa, porque muita gente diz que faz guerra para se defender, porque a guerra também é fruto do medo. Vou atacar o outro porque eu tenho medo que o outro me ataque. Isso é instinto, mas quando o instinto é trabalhado e vira sentimento, não vou atacar o outro, embora ele se demonstre de maneira desequilibrada, porque eu confio em Deus. Porque eu sigo Jesus. E entrego toda essa situação belicosa ao Mestre Jesus e a Deus. Aí nós transformamos aquele instinto em sentimento. Sentimento de paz. E eu fico em paz de consciência. Por isso está falando aqui, a guerra é algo da inconsciência. Me ofendeu vocês. Respondo de maneira imediata. Tem algo de consciente pensado isso? Não. É algo inconsciente e instintivo. Então a guerra é o furacão da inconsciência, é o furacão dessa loucura que nos ataca ainda, por isso ainda somos belicosos, vez ou outra. Tá? E isso destrói a guerra, esses atos inconscientes, destrói o que a humanidade demorou para construir. Uma geração inteira destrói-se em poucos dias. Dizem, na minha pesquisa, que para reconstruir fisicamente, o que aconteceu lá, está acontecendo na guerra da Ucrânia, com a Rússia, a Ucrânia vai precisar de 30 trilhões de euros hoje, entendeu? E uma guerra que consome aproximadamente 600 milhões de dólares por dia. Como é que se sustenta uma guerra? Meu Deus! Dá trabalho fazer guerra, não dá? Gasta dinheiro fazer guerra. É uma questão de direção, então. Porque se fazer guerra, que é do lado do instinto, dá muito trabalho para essas nações, gasta-se muito dinheiro, para fazer a paz, acho que custa até menos financeiramente. Mas é uma questão de direção, dá trabalho também fazer a paz. E ser paz. É um trabalho de construção interna, de cada um, de uma sociedade por inteira. É uma questão de direção. Dá trabalho fazer guerra e dá trabalho ser pacifista. Ora, se acreditamos em Deus e seguimos o Mestre Jesus, precisamos ser pacifistas. Então é uma questão de direção. Igual na vida, Fazer coisa errada também dá trabalho. Não dá? Dá trabalho.
né? Eu prefiro fazer o certo, que também dá trabalho, mas eu estou na direção correta, uma questão de direção, de racionalidade, de consciência. O que é inconsciência, às vezes, puxa a nossa perna, dá uma rasteira se a gente não traz as questões que precisam ser trabalhadas em nós, para a nossa consciência, para poder trabalhar. E às vezes a gente não faz isso porque isso dá preguiça de refletir, de pensar e trazer. Tá? Então, diante da guerra, surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbaria, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Então, quando a sociedade aceita a guerra, traz morticídio, né? Muitas pessoas perdem a sua existência atual, né? E depois é necessário um trabalho de regeneração. Pensemos assim. Né? Aquele hoje que desencarna numa guerra como ucraniano, morto, né, por um russo, talvez ele nasça depois na Rússia, ou renasça na Rússia, para aprender a amar aquela sociedade. E vice-versa. Isso é um trabalho de regeneração que se faz necessário. Aquele com quem guerreamos em nosso lar e não conseguimos estabelecer a paz com eles ou com elas, talvez, possivelmente, teremos que voltar em outra situação para poder trabalhar a paz também. É um trabalho de regeneração. Tá? Então, quando a gente aceita os desvarios da guerra, precisamos sempre esse trabalho de nos regenerarmos. Né? Muito falado, estamos discutindo isso a todo momento na doutrina dos espíritos, né? Que estamos vivendo um momento de transição, né? E passaremos daqui a pouco a ser um mundo de regeneração, que começa dentro de nós. Não vai regenerar nada lá fora assim, não. O que precisa se regenerar somos nós. Aí, quando a gente está regenerando diante das nossas dificuldades e diante dos nossos desvarios que aceitamos, aí sim nós vamos poder fazer parte do planeta de regeneração. Se eu não quero me regenerar, sou um espírito rebelde, eu vou para outro lugar. Não vou estar aqui, não. Então, o planeta de regeneração será, né, habitado por espíritos que procurarão e que procuram se regenerar. A gente não se iludir, não. Né? Estamos parados, não quero resolver as minhas questões, não quero olhar para dentro de mim, não quero fazer como Emmanuel faz, né? Que é esse espírito muito próximo de si mesmo. A gente precisa fazer esse movimento também, pouco a pouco. Né? E nos tornarmos, né, regeneradores dos nossos atos passados. Tá? Então, seguimos a mensagem. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os nossos semelhantes. Então, quando a gente abre luta contra os nossos semelhantes, aí derrubamos tudo que muitas vezes demoramos uma existência inteira para construir. Não precisa ir muito longe. Olha quantas relações afetivas, né, de carinho que são construídas entre parceiros, né, ao longo de uma existência, por determinado descuido, desatenção, desaviso, descuido de si mesmo, aceitamos o convite de não sei quem que fala no ouvido da gente, que fala lá fora conosco, de fazer uma guerra e destruímos aquilo que demoramos uma existência inteira para construir. Olha, o número de divórcios cada vez cresce, né? As pessoas conseguem ficar menos tempo próximos, suportando as dificuldades, porque nós achamos que sempre o outro tem mais dificuldades do que nós. Nós achamos, né? Mas temos tantas dificuldades como qualquer um, porque estamos num planeta, todos nós, de provas e expiações. Todos têm dificuldades. Né? Sustentando a contenda, a briga com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, né? Construções do presente para o futuro que às vezes fizemos, e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e se desintegram, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer
e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Né? Então, quando aceitamos a guerra com o outro, né, o desequilíbrio nos toma conta e a violência. Será que nós somos violentos? Ainda assim guardamos violência em nós. Né? Quando respondemos, né, de forma intempestuosa, a agressividade nossa, que escapa de nós, mesmo que façamos um esforço gigantesco, né, tem hora que ainda nos escapa. Ah, Luciano, eu não sou violento, está no planeta errado. Né? Somos violentos, sim. Precisamos transformar essa violência instintiva em sentimento. E dá trabalho. Não vamos nos iludir, não. Porque quem segue Jesus, né, tem a humildade de se reconhecer ainda, né, necessário de tantas mudanças, né, e pedinte, como todos nós somos, da misericórdia divina, né, tanto quanto o outro. E eu sou violento ainda e preciso mudar isso em mim. Né? Todos nós. Então a violência nos faz tremer e cair. E na vibração do egoísmo. Aí, quando estamos na violência, o egoísmo nos toma conta. O que é egoísmo? É a enfermidade do nosso ego. Ego enfermiço é ego egoísta. Só para ele. É o meu, é o sou, é o eu não aceito. Comigo não. Isso ego é enfermiço. Nós dizemos em psicanálise, né? Ou melhor, em psicologia, que um ego saudável não é o ego enfermiço, esse ego do egoísmo. Tá? Então a gente precisa trabalhar também o nosso ego. E lembramos aqui, o nosso ego na psicologia está amparado pela consciência, aquilo que nos conseguimos trazer para a nossa consciência e trabalhar. Porque o que não é consciência é inconsciente. Né? Imagina o seguinte, nós temos, essa casa aqui tem quanto? 3 andares. Não é verdade? Temos o andar do meio, o andar de baixo, né, o porão, e o andar superior. Né? O que está na nossa inconsciência fica tudo lá no porão. Escondido, escuro, com pouca luz. Uma hora a gente precisa tirar esses instintos lá da nossa inconsciência e trazer para um andar superior para iluminar, ver direitinho e falar assim, você, a violência, que sempre me dá uma rasteira, está escondida lá no porão, te trouxe aqui para conversar comigo. Vamos deixar de ser violência, você aí que fica sempre se arrastando no chão quando alguém te perturba, faz pirraça, briga com o mundo, não aceita nada e é violento. Essa parte minha que é assim, que está lá embaixo no porão, deixa eu jogar a luz em você e primeiro reconhecer que eu sou assim. Porque a gente não muda nada, que a gente não consegue reconhecer que tem. Né? Dizem que o pior dos defeitos é aquele que acha que não tem defeito. Então aquele que acha que não é violento nunca vai conseguir ser de fato um pacifista, porque não reconhece a violência que está ali, que sai da inconsciência, aparece vez ou outra aqui na claridade, estertora, faz pirraça, não sei da quanto, mas não quer alterar. Quando você reconhece essa parte nossa, que é nossa, que precisa de acolhimento, amparo e luz, eu consigo conversar com ela, educá-la, doutriná-la à luz da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, e vira paz. Aí sim eu transformei alguma coisa. Quem não reconhece que tem isso, não vai conseguir caminhar. Isso vale para tudo. Né? Então temos esse andar do meio, que é o andar da consciência. Eu tiro tudo que está lá no porão, que precisa ser transformado, e jogo luz. Isso é um ego saudável. Jogo luz sobre aquilo e transformo essa parte que é minha em algo melhor, para se tornar no andar de cima, algo superior, que olha para frente, olha para o universo, está bem com as leis cósmicas, não fica mal com tudo que a vida apresenta de dificuldade, porque sabe que toda dificuldade é aprendizado. Estou falando do andar superior da casa. Então somos uma casa nesse sentido. Tudo bem? Então esse trabalho é extremamente necessário. Tá? Continua Emmanuel na mensagem. Depois disso, muitas vezes, devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino
em breves momentos de insânia. Então, quando cedemos à violência, à guerra, fazemos mal para nós e para o outro, sendo que o que eu não desejo para mim, eu não faço para com o outro. Mas quando eu entro no ambiente de guerra, nós precisamos de existências para poder reparar aquele mal que fizemos. Porque a justiça divina é assim. Ela nos permite, nos oportuniza, não é verdade? Reparar aquilo que estragamos, mas precisamos reparar. Precisamos, né? E muitas vezes são necessárias várias existências. Porque às vezes fizemos tanto mal para um outro e por algum motivo não. E às vezes conseguimos caminhar um pouco melhor, mas o outro não, com o mal que o fizemos. Até que ele se prepare e esteja em condições de conversar conosco e repararmos aquele mal, demora muitas existências. Estamos, todos nós, com uma oportunidade dessa, de reparar um mal que fizemos a existências anteriores e que a chance nos foi concedida agora. Se não pegar, vai ter outra? Vai, porque a misericórdia divina é infinita. Mas em outras situações, e geralmente com mais dificuldade, para termos ainda mais mérito. Mas, agora, todos nós, todos aqui, encarnados e desencarnados também, que eles aqui estão, temos essa chance de reparar, de pacificar no nosso lar, lá fora, com aquele que chega à mente de vocês agora, uma situação que às vezes demorou-se séculos para se construir um cenário de família, de existência, de encarnação, como agora estamos tendo, e não temos às vezes a coragem de tomar essa decisão agora. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: guarda a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Emmanuel é muito sábio nesse finalzinho, e ele vem dizer para a gente o seguinte: que guerra que vale a pena? Ninguém quer guerra, né? Bom, ninguém quer guerra. Espírita, não há guerra, não quer guerra, não é verdade? Tem alguma guerra que vale a pena para o espírita? Tem. Qual é, Luciano? Mas essa ninguém quer, ou quase ninguém quer. É a guerra contra os nossos vícios, as más tendências ou inclinações, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso preciosismo com os outros e com as coisas, que acaba por atormentar e nos atormentar também. Nos diz o benfeitor Emmanuel, essa guerra é a única que vale a pena. Mas dessa, geralmente, nós tendemos a correr, adiar, empurrar para debaixo do tapete. Ou outras vezes falarmos, eu não preciso mudar. Ou eu não tenho esse defeito. Ou eu não tenho essa má inclinação. Essa guerra, todos nós, eu também, todos nós precisamos empreender. Essa guerra vale a pena. Essa guerra, que vê nas nossas ações próprias e nos nossos próprios atos aquilo que geralmente criticamos no outro. Por quê? Às vezes no outro sim, está em maior grau, mas em mim também tem um pouquinho sim. Então antes de criticá-lo, resolvo o que eu posso mudar em mim. Às vezes eu falo que dentro de casa, aquele ou aquela é muito impaciente, é muito brigão, e às vezes eu não percebo que na minha palavra, no meu comportamento, no meu gesto corporal, que às vezes não preciso nem dizer nada para o outro, não. O outro nos diz alguma coisa e
olhar se transforma, nosso corpo responde de forma não pacifista, de guerra mesmo, né? Então a gente tem muita facilidade de encontrar a necessidade de mudança no outro. E temos dificuldade de identificar isso em nós. E às vezes não é por mal. É esse distanciamento que nós criamos de nós mesmos. E mentimos em algumas situações para nós. Alegando virtudes que ainda não temos. Um dia teremos. Mas para ter virtude dá trabalho, porque é sair do instinto para o sentimento. Essa guerra vale a pena. Ao invés de jogarmos luzes sobre os defeitos dos nossos irmãos, que joguemos luzes nos nossos. Lembra da conversa do trazer do porão para a luz, aquilo que precisa ser mudado? Que possamos iluminar as nossas dificuldades, né? Esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Então essa é a mensagem direta do Emmanuel. O bom combate é aquele em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. Tirar a sombra e colocar luz, já caminhando para o final. Por quê? As duas coisas não ocupam o mesmo lugar, não. Se no meu espírito tem mais sombra ainda do que luz, onde tem luz, não tem mais sombra. E onde tem sombra, ainda não tem luz. Cabe-nos substituir e trocar onde está sombrio, colocar um pouquinho de luz, que já ilumina um pouco. E eu vou tirando, né? Porque as duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Ou eu tenho mais de um e menos de outro, ou menos de outro e mais de um. Então é preciso sempre jogar luz nas nossas sombras. Nos diz Divaldo Franco, que isso é muito bom e muito animador. Porque já viu, se tiver tudo escuro aqui, imagina o nosso espírito, com as nossas dificuldades. Se tiver tudo escuro aqui, se eu acender uma velinha, como diria na roça, já alumeia um pouquinho, alumeia. Se eu acendo uma lâmpadazinha, ali aquela área se torna iluminada. E eu vou acendendo mais lâmpada, daqui a pouco o que era escuro tornou-se claro. O amor e o bem têm essa característica, Uma dose dele, uma dose de luz é potência. Porque quando é só escuridão, é só escuridão. Mas um pouquinho de luz e um pouquinho de amor, não é verdade? Os namorados aí, quando jantar à luz de velas, se tiver tudo escuro, fica bom? Não. Botou a luz de uma vela, aí fica acolhedor, não fica romântico, aquela coisa bonita, gostosa, não é? É verdade? Então, assim, a luz, o amor tem essa característica, Então, nos diz ainda Emmanuel, da lança em riche, ou seja, da lança que puxamos, da espada que puxamos, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Mestre Jesus, carregando a sua cruz no Calvário. A cruz dele não é assim? Se a gente for olhar bem, ela tem o formato de uma espada. O cabo está aqui em cima, aqui, a espada segue, está aqui, olha. O mestre carregou a espada em forma de cruz no ombro. Ele não puxou ela, não. Não puxou espada para ninguém, ele carregou por todos nós. A cruz do mestre tem uma forma de uma espada com uma lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, então a cruz parece uma espada, devidamente ensarilhada, que é assim, olha, nesse formato, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Então o mestre estava sobre uma espada e esteve o tempo inteiro ameaçado por espadas, enquanto estava no seu trabalho de divulgação da Boa Nova, de apresentação da Boa Nova. Nenhum momento puxou espada para ninguém. Em nenhum momento
fez guerra com ninguém. Acharam que ele viria para salvar fazendo guerra. Se enganaram. Nos enganamos. Porque ele não é e nunca foi o profeta da espada, mas o profeta do amor. O pacifista do amor. E se ele teve que sucumbir à cruz e à espada, em nenhum momento revidou, devolveu, foi agressivo, foi violento. Então o que o mestre nos ensina nessa mensagem, nessa passagem e com a mensagem do Espírito Emmanuel é isso, que nós não revidemos, que sejamos pacifistas da paz. Porque eu não quero ter paz, nós precisamos ser paz. Então que cada um de nós hoje possam levar essa mensagem no coração, que possamos hoje respirar paz, pensar em paz, pensar no Mestre Jesus e na paz que Ele nos trouxe, que possamos sorver um pouco dessa paz em nosso coração, jogá-la para fora, trazer para dentro de nós de novo, alimentar o mundo que nós queremos. Porque não adianta ainda nós desejarmos a paz em fala ou em desejo da nossa mente, mas em comportamento ainda não conseguirmos ser paz. Porque quem é paz, independentemente do que aconteça. O mundo pode cair, a situação pode voltar contra nós, mas é o que a gente faz com isso. Se eu sou paz, eu vou sempre devolver tudo com a paz. Então que Mestre Jesus nos abençoe e que possamos ficar com a paz dele mesmo, que ele nos ensinou e que ele viveu. Porque tudo que ele ensinou a respeito da paz, ele viveu.